Olá! Começa agora o podcast Caminhos para o Desenvolvimento, uma produção técnica dos alunos e professores dos mestrados e doutorado em Desenvolvimento Regional da Universidade de Taubaté. Eu sou Paulo Lindgren, doutorando da turma do doutorado acadêmico em Planejamento e Desenvolvimento Regional. Nesse programa, você saberá um pouco sobre nossas pesquisas e outras atividades envolvendo mestrado e doutorado. Nosso objetivo é levar a você, de uma maneira descontraída e informal, os mais recentes estudos sobre desenvolvimento local e regional. Esse podcast faz parte da avaliação da disciplina Governança Corporativa e Compliance, ministrada pela professora doutora Márcia Regina de Oliveira e pelo professor doutor Rodrigo José Fusiger, que infelizmente não pôde estar presente hoje, mas cuja contribuição foi fundamental para a nossa formação e para o desenvolvimento desse tema. Hoje nós vamos falar sobre um tema central para o desenvolvimento corporativo e social: o papel da governança corporativa e do compliance no desenvolvimento regional. Nós vamos explorar como esse tema afeta a sustentabilidade, a transparência e o desenvolvimento regional, destacando aspectos como transformação digital, ética corporativa, impacto no setor público, educação e alternativas sustentáveis. Será um grande desafio cobrir tudo isso num tempo tão curto, mas vamos dar o nosso melhor. Então, vamos conhecer os participantes? Cada um dos colegas aqui vai se apresentar brevemente, começando pela colega professora Cássia. Eu sou a professora Cássia, formada em Pedagogia, leciono na Universidade de Taubaté, tenho uma longa trajetória na área de educação e hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre governança corporativa, o conceito de governança corporativa e também discutir a questão da ética, educação e como isso impacta na formação de profissionais, na qualificação de profissionais. Olá, eu sou o Fábio, administrador de empresas e servidor público federal. Eu irei apresentar o conceito de compliance e falar também sobre como ele se aplica no setor público, explorando seu papel para fortalecer a governança pública e promover um desenvolvimento regional mais justo. Olá, me chamo Luiz, eu sou especialista em computação, engenheiro e também sou professor na Universidade de Taubaté e na FATEC. Eu vou estar comentando com vocês hoje, gente, sobre como a tecnologia e o compliance se relacionam e influenciam o desenvolvimento regional, especialmente no contexto de digitalização e da proteção dos dados. Bom dia a todos, o meu nome é Elieber, eu sou engenheiro mecânico, formado pela Unifei, e eu vou trazer para vocês um pouquinho a questão do astroturismo, tá ok? Vou falar sobre o ESG, a questão ambiental, social e de governança, e como que isso está relacionado ao astroturismo. Perfeito. Eu sou o Paulo Lindgren, engenheiro mecânico, consultor, com experiência na indústria aeronáutica e automotiva e também professor da Unital. E, posteriormente, eu vou encerrar a nossa discussão falando sobre o papel da governança corporativa na indústria de alta tecnologia e o seu impacto na sustentabilidade e no desenvolvimento regional. Para começarmos, vamos estabelecer uma base conceitual para a nossa conversa. Cássia, será que você poderia nos explicar o que é governança corporativa e qual a sua importância para o desenvolvimento regional? Sim, a governança corporativa é um conjunto de práticas, políticas e regras que direcionam e controlam a empresa. Essa governança corporativa, ela tem o objetivo de ter uma transparência e ter estratégias eficazes que vão proteger, os acionistas, os investidores e outros stakeholders, que são as pessoas que são afetadas por um projeto, por uma empresa e têm interesses nessa empresa. Para que essa governança corporativa ela seja eficiente, ela se sustenta em alguns pilares. Então, o primeiro pilar dessa governança corporativa é a transparência, ou seja, a disponibilizar de forma clara e objetiva as informações que são relevantes para os stakeholders. Um segundo pilar seria a equidade, que é um tratamento justo, para todos aqueles que estão interessados naquela empresa, os stakeholders também.
Ainda um outro pilar seria a prestação de contas, que é a responsabilidade dos gestores dessa empresa oferecerem informações sobre as suas gestões e sobre as suas decisões. E também temos ainda a responsabilidade corporativa, que é fazer com que tenha um compromisso de sustentabilidade com relação ao impacto social e ambiental das ações empresariais. E qual seria a importância, então, da governança corporativa, né, para uma empresa? É que ela vai garantir, né, um alicerce sólido e estratégias eficazes, e com isso ela pode angariar a confiança daqueles acionistas ou stakeholders que estão interessados naquela empresa. Excelente, Cássia, ótima introdução. Fábio, você poderia então agora nos explicar o que é compliance e como ele complementa a governança no setor público? Sim, Paulo. Como eu trabalho no setor público há praticamente 20 anos, eu já conheço essa palavra e gostaria então de colocar aqui com mais detalhes. Bom, compliance é uma palavra em inglês que deriva do verbo to comply. Então, refere-se ao compromisso de uma organização em cumprir as suas próprias normas. Aqui vem um detalhe muito importante: não basta a instituição ter normas, é importante ela cumprir as normas, conforme destacam Cabaleiro e Copete Neto em artigo publicado na revista Meritum no ano de 2020. Agora, no caso das organizações privadas, o compliance ele pode ser um diferencial, porque muitos investidores eles preferem alocar recursos em organizações que tenham políticas de compliance estabelecidas. No caso de organizações públicas, as quais em geral possuem recursos escassos, o compliance pode contribuir para que elas alcancem tais recursos com mais agilidade. Aquelas organizações públicas que tiverem planos, regulamentos e atenderem às suas próprias normas, elas acessam recursos com mais facilidade. E ainda falando de organizações públicas, de acordo com o artigo 37 da Carta Magna, a governança nas organizações públicas ela deve levar em conta 5 princípios da administração pública. E quais são eles? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Desta forma, as políticas de compliance contribuem para que estas organizações atinjam estes princípios. De acordo com Prasad e outros autores da Universidade Nacional de Fiji, em artigo publicado no ano de 2022, um dos fatores que contribuem com a governança das organizações é a aderência às normas e também a transparência dos seus atos. Com relação à transparência, é possível verificar se os recursos estão sendo aplicados de maneira justa e eficaz, promovendo o desenvolvimento de maneira equilibrada e atendendo também àqueles que mais necessitam. Isso é vital para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos em regiões menos desenvolvidas. Finalmente, Paulo, o compliance ele implica em não apenas ter normas, é necessário cumpri-las, de modo a fortalecer as organizações, indo ao encontro do 16º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que trata sobre instituições eficazes. Perfeito, excelente análise, Fábio. Agora vamos retomar a conversa com a Cássia para aprofundarmos em como os princípios de governança e compliance, como a transparência e responsabilidade, são aplicados na área educacional. Cássia, como essas práticas moldam a formação ética dos profissionais e ajudam a preparar futuros líderes comprometidos com a ética e o impacto social? Bem, segundo dados do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, dados esses do ano de 2022, os pilares da governança corporativa eles dialogam diretamente com a educação, sobretudo com as instituições de ensino, pelo compartilhamento e gestão de conhecimento e pela formação de cidadãos e profissionais de excelência capazes de impactar positivamente a nossa sociedade.
Segundo Rossi, também um autor que publica em 2022, a educação e a governança corporativa têm um ponto em comum, que são as pessoas. Apenas por meio da formação sólida de jovens e adultos, né, que nós poderemos alcançar uma sociedade mais justa, mais igualitária. O exemplo começa nas próprias instituições de ensino, e nisso o nosso Brasil está num processo ainda, né, para trabalhar com a governança corporativa. Na área educacional, a integração entre governança, compliance e educação se faz muito importante, porque a partir desse programa de governança corporativa, os jovens poderão ter uma formação ética mais sólida, ou seja, serão profissionais que poderão atuar de uma maneira ética, né, e enfrentar os dilemas da sua profissão, né? Então, a carência dessa formação para uma governança corporativa e compliance traria um resultado de despreparo desses jovens para enfrentar os dilemas que nós temos hoje na sociedade. Olha, excelente observação, Cássia. Parabéns. Obrigada. Luiz, do setor de tecnologia agora, como que a governança e a compliance contribuem para a proteção de dados e a segurança digital, especialmente considerando as exigências da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados? Legal, Paulo. Todo mundo pensa hoje, né, como proteger os seus dados, suas informações, já que estamos todos expostos em algum tipo de aplicativo, tá bom? E a governança e compliance no setor de tecnologia, eles são importantes para que possam manter uma regulamentação dos dados. Porque senão você vai ter os seus dados vazados, vai ter os seus dados acessados por pessoas que não deveriam ter acesso a eles, e com as suas informações, alguém pode até mesmo fazer uma compra no seu nome. Algo que é simples, Paulo. Hoje em dia se usa o Pix como meio de pagamento mais utilizado no país. E muitas pessoas usam o CPF como chave, Lieber. O que acontece? Com o CPF e o nome da pessoa, você consegue fazer uma compra, solicitar um cartão. Isso é um sério risco que muitas vezes não é a culpa da empresa. Nós mesmos expomos os nossos dados. Então, esse é um desafio moderno que temos hoje. Como fazer uma proteção de dados? Como uma empresa pode ter a guarda do meu dado e não perder essa informação? Porque a cada vez mais somos expostos. Sempre guardo essa palavrinha, exposição de dados. Então, a proteção de dados, antes, era algo opcional, Fábio. A empresa não tinha obrigação de fazer isso. Só que desde a implantação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que o Paulo já comentou aqui, houve uma questão de legislação sobre essa guarda dos dados. Então, o que era opcional se tornou obrigatório. Só que muitas das vezes, né, gente, uma coisa é o que está escrito na lei, outra é o que acontece na prática. Demora um pouquinho, né, para ser implementado. Algumas empresas não respeitam essa questão da LGPD, e nós temos até uma autoridade nacional que certifica se a LGPD está sendo aplicada ou não. Só que tem tantas camadas, às vezes, gente, que demora, como eu já falei antes, para ser aplicado. Então, boas práticas, gente, para ter os dados uma empresa ter a custódia dos dados ali com a LGPD, é o quê? É sempre ter avaliação de risco, uma auditoria interna nos seus processos, para saber se a empresa está realmente ali tendo questões de governança na questão dos dados. E essa é uma dimensão, gente, até mesmo institucional, como tem o da Labrida, que fala, olha, temos várias dimensões. Temos a dimensão institucional porque força a empresa a manter a proteção dos dados. E isso acaba se encaixando, Paulo, para já passar a palavra para você, na ODS número 16, que é paz, justiça e instituições eficazes. Porque quem que gostaria de ver uma informação sua exposta? Ou então você ser prejudicado porque ela foi vazada. Ninguém gostaria disso. Então, nesse contexto aqui, a governança ajuda a ter uma relação de proteção dos dados, tá bom? Obrigado, Paulo. Puxa, eu que agradeço, Luiz. Agora, vamos passar a palavra para o Elieber, e ele vai nos explicar como os princípios ESG, ambiental, social e governança,
podem fortalecer o astroturismo como uma prática sustentável e benéfica para o desenvolvimento regional. Legal, Paulo, muito obrigado. Antes de começar, né, a minha apresentação, o que eu fiquei pensando, né, sobre o que eu iria falar. Né? O objetivo da nossa disciplina é essa governança, compliance, né, governança corporativa e compliance, pensando, puxa vida, como que isso aí então se aplica na questão do tema que eu estou estudando, que é o astroturismo, né? E, obviamente, a gente logo se pergunta o que é essa questão do astroturismo. Ele está relacionado àquela atividade, né, aquele turismo que você faz quando você viaja para fazer observações astronômicas, né, de fenômenos relacionados ao céu em regiões escuras, né? E essa atividade, obviamente, ela é mais facilitada nas cidades pequenas, porque são as cidades onde você tem uma chance maior de encontrar um céu escuro, portanto, longe dos grandes centros. E é exatamente nessas cidades onde há necessidade, né, geralmente, de novas opções de geração de emprego e renda. E a pergunta, então, que a gente faz, né, é como que isso aí, como é que essa questão do astroturismo se relaciona ao ESG, o E parece estranho, né, falar E ambiental, mas de environment, do inglês, né, esse anglicismo que a gente tem, o S do social e o G da governança. Na questão ambiental, é um fator, obviamente, muito importante, né, uma das dimensões do patrimônio de um território, que é a dimensão natural, e nesse sentido é que se revela a questão do céu escuro. Então, há necessidade de políticas até que venham a procurar manter, né, o céu escuro, ou até mesmo diminuir essa poluição luminosa, que, infelizmente, muita gente não sabe, é um aspecto muito prejudicial para a nossa saúde, né, para a fauna e também a flora. Então, há essa ligação muito estreita com o ambiental, e nesse quesito está ligado ao ODS 15, na relação da proteção dos ecossistemas terrestres. Né? Parece, mas é o céu, né, e é terrestre? Não, mas porque isso influencia na Terra. Né? Na questão social, então entra o S do social, como? Porque uma comunidade, um município que desejar realmente, né, se ela tiver as características propícias, claro, para o desenvolvimento dessa atividade, e se não tiver, o que ela pode fazer? Ela tem que ter um engajamento comunitário, né? Então, vai ter que haver um trabalho de conscientização, e é nesse aspecto que é importante se trabalhar, né, com a comunidade para que elas compreendam o impacto positivo que essa atividade vai poder trazer para as suas comunidades. E aí a gente tem uma relação com a ODS 8, né, da questão do trabalho decente e o crescimento econômico, né, porque vai gerar emprego para várias pessoas, em várias situações. E, finalmente, a gente chega no G da governança, que é basicamente a nossa disciplina, né, como que isso aí está relacionado. Nessa questão principal, a gente acaba expandindo um pouco mais essa governança para não somente uma governança corporativa, né? Quando a gente pensa a governança de uma instituição, né? A governança de algo privado, mas uma governança territorial, né? Que da Labreda, um estudioso das questões de desenvolvimento regional, ele nos fala num artigo dele de 2020, da importância, né, dos atores locais, dos famosos stakeholders, né, estar integrado para o alcance de um objetivo em comum. Né? Então, no caso do astroturismo, há importância, obviamente, de que os atores, né, o setor público, o setor privado, o legislativo, o executivo, os empresários, né, e toda a comunidade esteja, portanto, engajada neste objetivo comum. Então, aí que entra a questão da governança desse objetivo, né, comum de uma sociedade, de um território, de poder, então, colocar na prática, poder aproveitar esse potencial que, de repente, existe e, dessa forma, contribuir para o desenvolvimento, né, econômico, social de uma determinada região. Puxa, muito interessante, Eliéber. Para finalizar o nosso debate, eu vou explorar como a governança corporativa na indústria de alta tecnologia desempenha um papel fundamental no desenvolvimento sustentável. Em setores como indústria aeroespacial, automotiva, software, biotecnologia, telecomunicações,
onde a inovação é constante e bem acelerada, né? A governança é uma ferramenta que não só promove competitividade, mas também assegura que o crescimento seja socialmente responsável e ambientalmente sustentável. Então, nós temos que a governança corporativa na indústria de alta tecnologia é um tema de crescente relevância, especialmente quando analisamos seu impacto na sustentabilidade regional. Em um setor marcado pela inovação rápida e pela competição acirrada, as práticas de governança corporativa não apenas influenciam o desempenho financeiro das empresas, mas também têm consequências diretas nas comunidades onde essas empresas operam. A governança corporativa se refere ao sistema, então, pela qual as empresas são dirigidas e controladas, envolvendo uma relação entre os órgãos de administração, os acionistas e outras partes interessadas, formando os stakeholders. Em contextos de alta tecnologia, como indústria aeroespacial, empresa de software, biotecnologia, telecomunicações, a boa governança é essencial devido à complexidade e dinâmica do ambiente em que atuam. A transparência, a responsabilidade e a equidade tornaram-se princípios fundamentais que podem afetar decisivamente a inovação e a competitividade dessas empresas. Um autor proeminente nessa discussão é o Michael Jensen, que na sua obra, né, A Theory of the Firm, Governance, Residual Claims and Organizational Forms, ele explora os mecanismos de governança que permitem uma gestão mais eficaz e eficiente das empresas. O Jensen argumenta que uma boa governança é essencial para alinhar os interesses dos gestores com os dos acionistas, promovendo assim uma maior eficiência dos usos dos recursos, o que pode impactar positivamente o desenvolvimento regional. O impacto da governança corporativa na sustentabilidade regional é multifacetado. Empresas bem governadas tendem a criar políticas que não apenas promovem lucros, mas também consideram os efeitos sociais e ambientais das suas operações. A prática de responsabilidade social empresarial, RSE, é frequentemente associada a uma forte cultura de governança, onde as empresas se comprometem a contribuir positivamente para as comunidades locais. Para encerrar, então, essa nossa sessão, como uma síntese da nossa discussão, nós temos que cada perspectiva apresentada nos mostra a complexidade desses temas e a relevância de práticas éticas e regulamentações para uma sociedade equilibrada e economicamente sustentável. Então, nós chegamos com isso ao fim do nosso podcast, Caminhos para o Desenvolvimento, uma produção dos alunos e professores dos mestrados e doutorado em desenvolvimento regional da Universidade de Taubaté, agradecendo aos nossos participantes, a Cássia, Luiz, Fábio, Elieber, a nossa professora Márcia, e também agradecemos imensamente a orientação técnica do professor Dr. Lorival da Cruz Galvão Júnior e a operação técnica do professor mestre Gerson Mário de Abreu Farias. Um forte abraço e até a próxima vez.